Olá, luteiras! Como é que vocês estão? Imagina você descobrir essa carreira graças à preguiça do seu pai de enfrentar a fila. Ficou curioso? A história do Renan parece uma esquete de cinema com umas reviravoltas bem surpreendentes, mas ela é real e a gente vai conferir tudo agora. Vamos lá? Renan, me conta a história até o momento em que você decidiu fazer sistema de informação e o porquê. Então, pergunta difícil, mas vamos lá. Cara, minha família também partiu de poucas oportunidades de faculdade, de carreiras, veio de uma situação assim muito complicada. Minha família veio do interior da roça de Minas Gerais. E aí, a minha maior sorte foi que eu tenho meu irmão mais velho, eu sou o mais novo de três irmãos, e o meu irmão mais velho seguiu essa carreira de informática. Ele é apaixonado, ele é vidrado em informática. Então foi o meu exemplo. Eu tenho o exemplo da minha mãe, que é professora, meu pai, que é funcionário público também. E assim, de profissão eu não tive muito para onde correr, digamos assim. E aí eu sempre tive interesse em informática. Claro, quando a gente foi crescendo, a informática foi desenvolvendo. Eu lembro do primeiro computador que a gente teve em casa, nada se compara como hoje. E isso sempre foi muito intrigante, né? Como é que hoje a gente consegue conversar com uma inteligência artificial através de programação. Então isso sempre me chamou a atenção. E a minha carreira foi até muito engraçada. Eu comecei até onde eu tô hoje por causa de uma preguiça dele. Eu, quando eu estava no meu ensino fundamental, minha mãe sempre foi vidrada em que os filhos estudassem no Cefet, Pedro II, FATEC. Então, assim, o meu irmão mais velho passou para Cefet no curso de informática, ganhou uma bolsa no Pedro II, seguiu a vida dele. E aí a minha mãe também me inscreveu, quando eu estava aprendendo para o meu ensino médio, ela me inscreveu em tudo, até concurso de escola politécnica, de escola federal, tudo que podia. E aí no Pedro II, o meu pai que foi fazer a minha inscrição. Naquela época não tinha inscrição pela internet, não tinha nada do tipo, então era presencial. E aí tinha duas filas. Tinha uma fila pro normal, que eram mais vagas, só ensino médio, uma fila enorme, segundo ele, e tinha uma fila minúscula que era pro técnico integrado de informática. E aí ele simplesmente foi para outra fila. E nem aí, em vez de disputar 500, 600 vagas, eu disputei 9 vagas do ensino particular. Na época eu tinha bolsa, meus pais não tinham muita condição, mas assim, trabalharam, meus pais são o maior exemplo que eu tenho na vida, eles trabalhavam quase que 24 horas em dois empregos diferentes e eu tinha uma bolsa de escola, numa escola de freira, isso aí é outra história. E aí eu disputei 9 vagas, cara, foi uma loucura, estudei dentro de casa, minha mãe, professora, me pegava o tempo que dava e a gente estudava. E aí num surto eu consegui passar em 13º. E aí, depois de umas reclassificações e tal, eu consegui entrar. Foi aí que iniciou meu estudo em informática. Não porque eu queria, não era objetivo, era porque era para ser e pela preguiça do meu pai, digamos assim. Ele nega isso até hoje, mas a gente já chegou a essa conclusão. Comecei a estudar informática, saí do Pedro II, eu consegui uma bolsa na Faculdade de Tecnologia do Senac, eu fiz rede de computadores lá, aí fui meu primeiro estágio, fui trabalhar atendendo clientes, suporte de internet, depois eu fui crescendo, correndo atrás e tal, cheguei a supervisor de suporte, e por aí foi. Fiz meu curso de redes de computadores, e aí, só que assim, o mercado de infraestrutura é bom, você não fica desempregado, mas assim, não é o salário mais top. Hoje a programação é o ápice do mercado de tecnologia. Nos meus 22, 23, eu fui trabalhar com uma empresa de formatura, fui trabalhar com produção de eventos, assim, mais por uma loucura de jovem. E aí eu precisei voltar para o mercado de tecnologia. Início eu larguei faculdade, eu comecei a faculdade de ciência da computação. Eu comecei 2 vezes em 2 instituições diferentes a faculdade de ciência da computação. Passei por alguns apertos financeiros, tive que trancar a matrícula, fui fazer engenharia elétrica, desisti, voltei. Então, assim, foi uma indecisão, porque por mais que eu tinha meu irmão como exemplo, eu não era meu irmão. Meu irmão fez faculdade pública, a vida dele foi totalmente diferente. E eu ainda não estava decidido se eu queria informática. Estava tentando coisas novas, eu não tinha muito para onde correr, não tinha muitos exemplos. Tirando a pedagogia, que seguia minha mãe, meu pai era funcionário público, então ou eu fazia um concurso público, não tinha muito para onde correr. E aí até que eu parei com o evento, eu falei, cara, eu não, tinha semana que eu não dormia 72 horas fazendo evento. Eu falei, não, isso não é para mim, minha saúde já não tá deixando. Vou voltar para informática. E o que que eu quero fazer? Aí eu fui pesquisar de mercado, eu tive um preconceito muito grande, eu não conseguia voltar de jeito nenhum para carreira de tecnologia. Entendo as empresas, eu estava afastado há muito tempo, e aí eu entrei, eu comecei a fazer uma faculdade. A primeira faculdade que eu entrei
foi o que eu podia pagar. É um tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas da Estácio, onde eu fiz 2 anos e meio. Eu concluí, graças a Deus, consegui pagar, fiz a faculdade. Essa faculdade foi aí que começou a abrir as portas para mim. Cara, não conseguia em lugar nenhum. Eu tive não de muita empresa, muita empresa. Ninguém queria saber do meu conhecimento. Eu nunca parei de mexer com informática, mas ninguém queria saber. O pessoal queria saber por que eu fiquei 1 ano afastado da informática trabalhando com evento. E aí eu consegui uma oportunidade. Eu fui fazer um estágio no CONFEF, no Conselho Federal de Educação Física. Fiz uma entrevista, o RH acreditou em mim. O meu coordenador nem me entrevistou, quem mandou foi o RH contratar. E aí lá eu voltei a me dedicar com todas as forças à informática, à infraestrutura, mesmo fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, eu comecei a programar, mas eu estava num estágio na área de infra, digamos assim. Ainda fazia algumas coisas de programação lá para o conselho, mas estudando os dois, até porque hoje, infelizmente, o profissional de tecnologia que quer seguir a carreira de infraestrutura não tem muita oportunidade de faculdade. Hoje as faculdades são mais voltadas à programação. Isso aí é fato no mercado. Até tem, você ainda consegue uma faculdade de rede de computadores, alguma coisa do tipo. Mas o foco é, todo mundo tenta te forçar a ir para programação porque é um mercado muito escasso de mão de obra. Eu concluí a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e aí o meu estágio estava para acabar. Eu fiquei 2 anos no Conselho Federal, era um órgão federal, então tem que ter concurso. Então comecei a procurar, mandar currículo, tentei muito participar de esses programas de trainee dessas grandes empresas, só que eu ouvi muito não e muitas inscrições era o que me assustava muito, falava que não aceitava tecnólogo. Hoje já mudou, tá? Eu tenho visto isso agora há pouco tempo, já mudou. O pessoal está parando com essa, digamos que, discriminação, talvez é um termo muito forte, mas é o objetivo que eu quero chegar. Eu falei, não, beleza, preciso concluir um bacharelado, então, já que eu estou tendo esse olhar negativo, eu preciso ter um bacharelado. Aí eu procurei o sistema da informação. Por que o sistema da informação e não ciência da computação? Ciência da computação abrange muita coisa, não só a programação. A pessoa vira um cientista de programação. Então, assim, é uma faculdade muito abrangente. Você tem o objetivo de ser um programador diretamente, mais rápido, talvez você não deva seguir ciência da computação. Lógico que todo mundo tem o mesmo objetivo, mas o próprio nome já diz, né? É um cientista. Você pode partir para pesquisa, você pode partir para análise, você pode partir para várias coisas. O que eu mais queria era a parte de análise de sistemas. Eu nunca fui muito aquela pessoa de sentar para ficar programando, eu não tenho tanta essa paciência. Eu acho que até pelo cargo que eu tenho hoje, é porque eu corri muito dessa parte de desenvolvimento em si. Concluí o sistema da informação, eu fiz alguns cursos também de especialização, eu sou especializado em desenvolvimento de Java, uma outra bolsa de estudos que eu consegui em parceria com o Santander, eu sempre corri atrás dessas coisas gratuitas, que dependia de provas, essas coisas, e graças a Deus eu sempre consegui. E aí, falei até um pouco demais do que a sua pergunta. Você basicamente falou, mas eu queria aprofundar um pouco mais. De todas as opções das graduações da temática de tecnologia, qual foi a determinante que hoje você escolheu o sistema de informação? Eu sei que você passou por análise, eu sei que você explicou antes um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Por que que você escolheu SI e não as outras que você também tentou iniciar? Talvez a minha resposta não seja tão concreta, pode ter outros profissionais que se expressem melhor. Mas hoje, na minha concepção, a pessoa que está com pressa de entrar na carreira, hoje tem muita vaga de desenvolvimento. Você olha para um lado, tem vaga de desenvolvimento, você olha para o outro, também tem. Infelizmente, o Brasil, a gente vê em qualquer estudo que está com falta de mão de obra na parte de desenvolvimento de sistemas. Então, se você olhar a carta de matérias do sistema da informação, é mais focado em desenvolvimento. É muito mais, as matérias puxam para o desenvolvimento. Não que ciência da computação fuja disso. Hoje você tem engenharia de software, é uma coisa um pouco mais complexa, porque você tem que fazer o ciclo básico de engenharia. Você tem ciência da computação, também é uma profissão maravilhosa. Meu próprio irmão é formado em ciência da computação. Mas quando eu escolhi, eu precisava de uma coisa rápida. Eu estava saindo de um estágio, eu precisava voltar para o mercado de trabalho depois de anos afastados. Eu voltei para um estágio, mas eu precisava de um emprego de carteira assinada. Então, esse sistema da informação foi talvez o meio mais rápido de tentar ingressar numa profissão de desenvolvimento em si, de meter a mão na massa, o cliente passar a ideia e ir lá e produzir. Show. E fala de forma simples e sem os jargões da área, como é que é a sua rotina mensal e diária de trabalho? Hoje, eu atuo como coordenador de TI. Eu trabalho numa rede de hamburgueria premium. Eu cuido dessa parte de infraestrutura das lojas, eu cuido do
suporte e treinamento dos sistemas. A única coisa que eu não faço é desenvolvimento desses sistemas, essas manutenções mais específicas, que a gente tem uma equipe especializada nisso. Mas tirando isso, o profissional de TI cuida de tudo, né? Até de ar-condicionado a gente já foi chamado e sempre a culpa é nossa. Mas, brincadeiras à parte, hoje o meu mês, a minha semana, eu tenho preocupações 24 horas, de segunda a segunda, porque como eu falei, como por trabalhar numa rede de hamburgueria, funciona de segunda a segunda. Hoje tudo é tecnologia. Então a gente tem sistema de venda, tem sistema de entrega, tem sistema de ponto, tem a infraestrutura da loja, que se ficar sem internet, acabou o mundo. Tem os usuários dos sistemas, que é o mais complicado sempre. Então, assim, meu dia a dia é preocupação 24 horas se as minhas lojas estão funcionando. Eu tenho a preocupação com o meu centro de distribuição, que eu tenho a minha equipe de retaguarda, quem cuida da empresa, assim, por trás, eu tenho que tomar conta deles. A gente está numa troca de sistemas na empresa, onde também está tirando as minhas noites de sono, porque é realmente bem complicado. Eu tenho meu sistema atual, que está me dando várias falhas. Então, é isso. Meu dia a dia é cuidar de tudo da loja, cuidar de tudo no meu centro de distribuição, cuidar do que está por vir e do que já passou. Esse é o dia a dia de um coordenador de TI. Às vezes faz muitas coisas sem ser TI. Entendi. E qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer a sua profissão hoje no dia a dia? Amanda, eu sou do time de ter um discurso que você pode escutar de vários profissionais de TI. A faculdade não te prepara para o dia a dia no trabalho. A faculdade é importante. Não estou dizendo que, não faça a faculdade. Faça, mas se prepare de outras formas. A faculdade pega a matéria de TI e é muito abrangente. Na maioria das profissões, se você não for uma pessoa, não se dedicar por fora, o professor vai ali e vai falar, olha, para você programar uma calculadora, você tem que botar a conta de somar, dividir, subtrair e multiplicar. Mas se você não for entender a porcentagem, não for entender as outras coisas por fora, você não vai para frente. Então, assim, eu acho que a faculdade é importante, mas se você está com pressa para entrar nessa carreira, tem diversas outras formações, tem curso, tem especializações que são mais rápidas que a faculdade e vão te preparar na mão na massa. Eu acabei de fazer uma especialização em Power BI, em que uma metodologia totalmente diferente, e é o professor fazendo ao vivo, pega aí, programa, pesquisa, aprende BI na marra, para te botar no mercado de trabalho. Tem muitos cursos que não vale a pena, já passei por vários, mas se você procurar direitinho, você tem aonde se formar bem mais rápido, ter uma profissão mais rápido. Mas foi o que eu falei, depende da pressa, da importância que isso tem para a pessoa. Claro que tem pessoas que têm condição de fazer a faculdade com calma, de fazer uma boa faculdade, de estudar bastante dentro da faculdade, sem se focar em procurar um estágio, sem se focar em ter um emprego, sem se focar... Mas a gente também tem a pessoa que trabalha o dia inteiro, mal tem tempo para ficar em casa e tá lá se focando na faculdade. Só que essa pessoa precisa de uma mudança de vida rápida. Eu já vi vários exemplos disso. Então, às vezes, essa pessoa pode fazer um curso de programação, especialização em programação, antes da faculdade. A pessoa vai ingressar como analista júnior, isso aí tem muito. Talvez ela vai demorar a crescer pela falta da faculdade, mas aí nada impede da pessoa, ainda não é o essencial, mas um bom emprego, ela vai lá e começa a faculdade. Essa é a minha opinião. Esse é o Renan que faria diferente do que ele fez. Mas a faculdade tem sim sua importância, mas eu acho que na carreira de desenvolvimento, dependendo da sua pressa, você pode iniciar de outras formas. E de todas as atividades que você já fez no seu dia a dia como profissional de sistema de informação, me conta qual é a atividade que você acha mais chata e entediante e qual que você acha mais divertida. Difícil essa pergunta, são muitas coisas, são vários níveis diferentes, mas a mais chata, entediante, acho que de infraestrutura, cabeamento, montagem, manutenção de computadores, lembrando que eu sempre foquei mais na parte de análise, de gestão e tal, é a parte de ir ali fazer, você ter que puxar cabo, você ter que fazer a mesma coisa de sempre, montar a máquina. A parte mais divertida é lidar com o usuário. Tem profissional de TI que odeia. Eu me divirto. As pessoas acham que eu fico estressado. Lógico que tem hora que é chata a beça. Mas, cara, é muito legal. Quando você pega a pessoa lá falando a coisa nada com nada. Problema de webcam de câmera. Já peguei isso várias vezes no escritório. Uma vez, uma funcionária que integrou a nossa equipe, ela não conseguia abrir a câmera na reunião. E falando comigo, eu falei, não, fala com alguém da minha equipe e tal. Passei pro pessoal, pro técnico e tal. Ela conseguiu parar um técnico, um analista, até que e fui lá na mesa dela, ela parou um coordenador. Aí eu falei, fala, o que que houve? Ela, ninguém consegue botar a câmera, todo mundo já acessou meu computador. Falei, tá, abre a reunião aí. Fui lá e fiz isso aqui, ó. Uf. Abria o sistema da câmera do computador. Ela parou, olhou pra minha cara, eu olhei pra dela, ela não sabia onde enfiar a cara. Ela entrou em desespero.
Falei, cara, relaxa. Relaxa que isso acontece várias vezes, várias vezes. Então, assim, eu me divirto. Tem muito profissional de TI que detesta ter contato humano. Isso aí eu conheço Aham. vários que detestam, mas eu me divirto. Eu fui para essa área de gestão porque eu gosto de lidar com pessoas, assim, e a gente se diverte. Tá bom, Renan. Muito obrigada por participar do Labo Talk. Nada, eu que agradeço pela oportunidade e vamos para frente aí. Tchau, tchau.